Queiram tomar assento. Neste momento, fará uso da palavra o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Boa tarde. Bom, quero agradecer ao ministro Paulo Guedes por essa tremenda honra, pelo presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade. Eu quero começar contando uma história aqui. Há um tempo atrás eu estava no IPEA e o pessoal falava, poxa, na África o equivalente ao Bolsa Família é pago por celular e no Brasil não. E eu ficava me perguntando por que não. Eu não sei o motivo de por que não era, mas eu sei que hoje é. Porque nós fizemos. O Programa de Contas Sociais Digitais. É simplesmente o maior programa de inclusão digital do Brasil e um dos maiores do mundo. 106 milhões de pessoas têm contas sociais digitais. Esse governo, com a sua preocupação social, todo beneficiário de programas sociais hoje tem o Caixa Tem. Ou seja, pode fazer todas as operações por celular. Depois, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa até famosa falando assim, vou tirar as pessoas do SPC. Eu achei a ideia interessante, mas o instrumento errado. Por quê? Porque era uma maneira errada de fazer. Eu sei de uma coisa, presidente e ministro Paulo Guedes, nós fizemos, da maneira certa. O saque aniversário de FGTS, ele permite que uma pessoa que esteja com o nome no SPC volte para o setor financeiro. E, se eu não me engano, a Caixa já fez mais de 1 milhão de operações nesse sentido. Ou seja, todos aqueles brasileiros que estavam à margem do setor financeiro, hoje estão de volta ao sistema financeiro, podendo acessar empréstimos em banco, podendo fazer uso de todas as vantagens do sistema financeiro, porque o saque aniversário de FGTS permite que, mesmo uma pessoa com o nome sujo, vá no banco, pegue o dinheiro emprestado a uma taxa mais barata do que um funcionário público consegue. Esse é o nosso saque aniversário de FGTS. Quase 20 milhões de trabalhadores brasileiros já fazem uso dessa modalidade. Esse mercado já gerou mais de 38 bilhões de reais em operações de crédito. Esse é o tamanho do sucesso dessa experiência. Então, presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, eu quero dizer que os senhores são responsáveis pelo maior programa de inclusão digital do Brasil e pelo maior programa de inclusão financeira do Brasil. Parabéns. Mas o evento hoje não é só para isso. O evento hoje é para falar do cartão caminhoneiro, do giro caminhoneiro. E aqui, o ministro me deu a honra de falar, porque meu pai era caminhoneiro, meu pai transportava queijo pelo Brasil inteiro. O que acontece no caminhoneiro? O grosso dos caminhoneiros usava uma coisa que é proibida por lei, mas que era usado, que era a carta frete. Obrigava o caminhoneiro a parar em determinado posto, pagar combustível mais caro. Um exemplo simples era o seguinte, o caminhoneiro recebia R$1.000 no frete, de cara, ele era obrigado a descontar 20%, porque ele não tinha dinheiro para fazer a viagem. Ou seja, dos 1.000 que ele recebia, ele ficava com 800. E agora, graças à nossa medida, que o ministro Tarcísio nos deu a honra de poder participar no DTE, e nós criamos os recebíveis de caminhoneiro, e, obrigado à Caixa, vai fazer a taxa de desconto a R$ 1,99. Isso quer dizer o seguinte, o caminhoneiro recebia 1.000, ficava com 800. Agora ele recebe 1.000, fica com 998.
Muito obrigado à Caixa por essa oportunidade. Eu deveria parar por aqui, mas vou pedir desculpa ao ministro Paulo Guedes, porque ele pediu para não adentrar nesse assunto. Mas é mais forte que eu, ministro, e é mais forte que eu, presidente. Eu acabei... Não, é o seguinte, a gente apanha de manhã, à tarde e à noite. Semana que vem, a minha equipe está soltando um estudo que, olha só, não foi feito por nós. Foi feito pelo Dream Team da equipe econômica passada. Então, a imprensa, era uma grande equipe econômica, e a imprensa apelidou aquela equipe econômica, que era excelente, de Dream Team. A equipe econômica passada fez um estudo, mostrando assim, o que vai acontecer com o Brasil no futuro. Aí estava lá o cenário pessimista, o cenário normal e o cenário otimista. Os dados indicam que nós estamos melhor que o cenário otimista. Como é que nós não fizemos reforma, gente? Como é que nós não aprovamos a maior reforma estrutural da Previdência? Como nós não aprovamos os marcos legais? Como nós não aprovamos a autonomia do Banco Central? Como nós não estamos revolucionando a política de concessões? Porque agora entra quem promete o maior investimento e não quem paga a maior outorga. Então, quando eu falo, olhem os dados. Não acredita em mim, não. Acredita no Dream Team da equipe econômica passada. Ela foi muito clara. Se o Brasil fizer tudo certo, nós vamos estar na posição A, pois nós estamos melhor do que a posição A. Muito obrigado, presidente Bolsonaro. Muito obrigado, ministro Paulo Guedes. Como eu fui citado, eu vou quebrar o protocolo e dizer que Dream Team é o nosso. O time dos sonhos é o nosso. Só queria deixar esse recado, agradecer ao presidente, que é o líder desse time, e a excepcional qualidade. Está o Pedro fazendo um trabalho extraordinário aí, já desde o auxílio emergencial, digitalizando 68 milhões de pessoas. Foram decisões que nós tivemos que tomar no calor do combate. O presidente virou e falou assim, não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Criamos o auxílio. Aí vamos mandar o auxílio através de que bancos? O Pedro deve se lembrar, fizemos uma reunião. Vamos credenciar todos o sistema bancário, todo mundo, ou vão credenciar, fazer a aposta toda na Caixa? Porque, pelo menos, ali nós temos um controle operacional. Vamos com a Caixa, mergulhamos para dentro da Caixa. E a Caixa fez um trabalho extraordinário. E continuamos surpreendendo. O Adolfo inovando o tempo inteiro, quer dizer, um programa extraordinário de digitalização e inclusão financeira de 100 milhões de brasileiros. Depois criou o FIAGRO, criou o programa de garantia, criou agora o carbono, o nosso novo mercado de carbono, que é o certificado de produção rural, o CPR Verde, onde pela primeira vez nós vamos fazer pagamentos de serviços ambientais. Então, eu não resisti, já que eu fui citado, eu disse, o time dos sonhos é o nosso. Os outros foram bons, o nosso é muito melhor. Assistiremos agora a vídeo institucional da Caixa. Neste momento, ouviremos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Bom, senhor presidente Bolsonaro, senhores ministros, meu caro Pedro, meu caro Adolfo Saxida, que deve estar feliz porque está entregando mais um produto para os caminhoneiros e é filho de caminhoneiro. Então, tenho certeza que isso toca lá no fundo do seu coração. General Floriano, meus caros senhoras e senhores, é uma alegria estar aqui. Quando a gente pensa em infraestrutura, né, a gente pensa sempre nos bilhões de investimentos. Sempre se fala, puxa, nós temos que combater o nosso gap de infraestrutura, aquilo que nos separa dos países de primeiro mundo. Aí estruturamos um grande programa de concessões, que tem várias componentes, tem vários órgãos trabalhando. A Caixa, inclusive, é parte desse programa. Sexta-feira tem leilão, organizado, estruturado pela Caixa. Mas já vão mais de 125 leilões do PPI realizados, já se vão mais de 820 bilhões de reais contratados de investimento, e esse ano a gente supera
1 trilhão. E isso é uma coisa que ninguém fala, ninguém comenta, pouca gente sabe, nem os mais atentos. Nem aquelas pessoas que acompanham o setor mais de perto, imaginam a performance que nós estamos tendo. E quando a gente pensa naquilo que foi contratado, a gente pode projetar o futuro. Olha o que vai acontecer, o Brasil vai se transformar num grande canteiro de obra daqui a alguns anos. Isso é muito emprego, a infraestrutura vai ser mais um instrumento, mais uma alavanca para crescimento, para o desenvolvimento. Se engana quem pensa que o Brasil está preso a uma armadilha de baixo crescimento estrutural, porque as razões do baixo crescimento estrutural estão sendo atacadas, como foi atacada a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o saneamento básico, os investimentos em infraestrutura, o excesso de crédito subsidiado. Quanta coisa foi feita nesse período. Mas para a gente diminuir o gap de infraestrutura, não basta o investimento, tem mais duas componentes que são fundamentais. A desburocratização, a digitalização dos serviços e a atenção para a questão humana, para a dimensão humana do processo de transportes. É exatamente isso que está sendo anunciado no dia de hoje. Estamos tomando conta das pessoas. Então, o banco que protagonizou, organizou o maior programa social do mundo, agora está pensando nas pessoas que operam o transporte. Os caminhoneiros, o elo mais frágil, organizando um sistema em que, de antecipação de recebíveis, em que as empresas de transporte tomam crédito, mas o beneficiário é o caminhoneiro. É quem está na ponta da linha, é o elo mais fraco. Isso significa liberdade, libertação. É libertar o caminhoneiro da carta frete, é libertar o caminhoneiro das operações de crédito casadas que tanto subtraem renda. Olha quanta renda vai ficar agora no bolso desse caminhoneiro. Porque vai ter a oportunidade de, por meio do banco digital, da sua poupança digital, do Caixa Tem, ter acesso ao capital de giro, a antecipação do seu frete, com uma taxa muito pequena, vai executar o seu serviço, que vai estar, obviamente, linkado ao sistema de fazenda, ao MDFE. Isso é uma coisa interessante no combate à sonegação também no sistema de transportes, está aderente à política do documento de transporte eletrônico. Então, a gente está atacando num braço só a digitalização, a desburocratização e a questão humana. O caminhoneiro vai ter acesso ao capital de giro, vai deixar de ser escravizado nas estradas. E isso é muito importante. É mais uma medida que se soma a tantas outras, como foi o aumento do prazo para a carteira de motorista, o aumento da pontuação, a mudança nas regras de pesagem, a incorporação dos postos de parada e descanso nas concessões, as novas concessões com diminuição de tarifa e tantas outras coisas que vêm sendo pensadas para dinamizar as nossas operações de transporte e, principalmente, sobretudo, para cuidar das pessoas. Então, parabéns à equipe do Ministério da Economia que trabalhou nisso, parabéns, Saxida, pelo seu envolvimento pessoal e afetivo com a questão. Eu acho que isso gera uma empatia enorme. Parabéns, Caixa, pelo trabalho que vem fazendo, pelas milhões de contas digitais, pelo auxílio e a mão estendida aos brasileiros. Obrigado, professor Guedes, por tudo que o senhor vem fazendo, e os números estão aí para desmistificar e para desbancar os pessimistas, os apóstolos do Apocalipse. O que você está fazendo é vendendo esperança, você está construindo, ao lado do nosso presidente, o futuro. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, de verdade, que é uma equipe que vai transformar. Parabéns a todos da Caixa que estão acreditando no projeto e fazendo essas grandes transformações. Então, a todos vocês, minhas sinceras homenagens, os meus sinceros agradecimentos. Assistiremos agora a vídeo institucional da Caixa. O banco de todos os brasileiros. Em 2021, o banco que foi mais amigo e parceiro do brasileiro foi um que você conhece muito bem e que ficou com suas agências de portas abertas quando o brasileiro mais precisou. Esse é o Banco Social que pagou o auxílio emergencial e trouxe alívio para as famílias. O banco digital que fez milhões de brasileiros, invisíveis para os outros bancos, terem uma conta para chamar de sua. Graças ao Caixa Tem,
O dinheiro chegou e me salvou. O Banco das Lojinhas e Pequenos Negócios, que acredita e acredita nos empreendedores. E que concedeu crédito a 7 milhões de trabalhadores por meio do saque aniversário do FGTS. O banco que está cada vez mais próximo do agricultor e do pecuarista, porque acredita na força do agro. O banco que permitirá às transportadoras anteciparem o dinheiro na conta do caminhoneiro antes mesmo de colocar a carga para rodar. O banco que realizou, com rapidez e inovação, a maior operação de inclusão social e digital e acesso ao crédito já vista, criando condições para os brasileiros ficarem de pé durante um ano tão difícil. Esse banco você sabe quem é. Sempre soube. E em 2022, sabe que pode contar com ele. Caixa, o banco de todos os brasileiros. O banco de todos os brasileiros. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Neste momento, convidamos o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o senhor Luiz Gustavo Dallagnol, representando a empresa Lonato Transportes, e o senhor Romildo Matos Torres, caminhoneiro e cliente da Caixa, para assinar o contrato Giro Caixa Transportes. Os créditos do Giro Caixa Transportes antecipam custos de frete a caminhoneiros em 120 dias. Esses benefícios serão depositados diretamente na conta dos caminhoneiros e democratizam o acesso a crédito no transporte rodoviário do país. Ouviremos agora o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Tudo bem? Como é que tá? É um prazer receber aqui o presidente, vários ministros, né? O ministro Paulo Guedes, que é o chefe de todos nós, como o ministro da Economia, o ministro Tarcísio, e foi a partir deles dois que esse programa nasceu, né? O Adolfo, que é o secretário, que, na verdade, da SPE, que era da SPE, e agora estratégico. Nós temos aqui também, quem que está comigo aqui? Nosso general dos Correios, Floriano, um grande amigo, o general Ramos também, outro grande amigo, todos nós aqui no governo, de uma maneira muito clara, muito forte, vários deputados, como a deputada Bia, Sanderson, Aline, estou vendo aqui. O importante é que nós temos, hoje, uma união muito grande do ponto de vista de governo, e realmente o que a gente anunciou é algo extraordinário. Por quê? Porque antes, esses caminhoneiros, como eles não tinham esse recebível, eles tomavam dinheiro a 10%, 15% ou 20% ao mês. Quando eles começam a tomar a partir de 1,99%, isso é o que a gente chama em economia, de fato, de um efeito renda, porque quem aguenta pagar 10% ao mês? Quando você tem essa redução,
há um valor muito grande e que eles podem, de fato, ter, inclusive, de pagamento de diesel ou de reformas no caminhão. Se a gente puder passar rapidinho, eu vou passar rápido a nossa apresentação. Eu queria fazer, muito rápido, um sumário para mostrar como a gente chegou até aqui, presidente. A gente trocou os principais executivos, dos 50 principais, só um continuou, não havia mulheres, hoje são 14 na liderança, e a gente tem 4.500 pessoas com deficiência. Pode passar, por favor? Não vou entrar nesse detalhe, mas quando a gente entrou no banco, o banco tinha uma série de ressalvas, uma série de problemas. Então, isso é demonstração matemática de que você ter um banco meritocrático, sem nenhum tipo de influência, gera um valor muito grande para a sociedade brasileira. Pode passar, por favor? E a gente hoje é a estatal com as melhores notas de governança pelo TCU, CGU, Banco Central, entidades privadas, auditorias, e isso, né, ministro, quando antes do governo ninguém podia imaginar. A gente tinha uma grande preocupação entre as estatais que o ministro organizava. Sem dúvida nenhuma, a nossa maior preocupação era na Caixa, não pelos empregados, mas pelos poucos que tinham passado e feito alguma coisa não trivial, e hoje é um exemplo de governança pelo trabalho de todos nós. Pode passar, por favor? Pode passar? E, como nós falamos, houve, em poucos dias, o pagamento do auxílio emergencial. E o que isso é tão importante? Nós conseguimos montar um banco digital a partir do pagamento do auxílio emergencial, que nós estamos utilizando hoje, por exemplo, para esse auxílio dos caminhoneiros, porque eles estão em todo o Brasil e não podem necessariamente ir numa agência. Muitas vezes, a maioria das vezes, não há agência no meio da estrada. Então, deste modo, eles poderão, mais de 1,5 milhão, tomar esse crédito pelo celular. E a gente não conseguiria fazer isso há 2 anos atrás. Pode passar? E, além disso, mais R$1 trilhão nesses 3 anos de outros benefícios sociais. Quando a gente fala que a Caixa é um instrumento de política social do governo, é por causa desses 2 slides. R$1 trilhão foram distribuídos pela Caixa Econômica Federal, além do auxílio emergencial. Nenhuma instituição no Brasil, e talvez no mundo, teria essa capacidade. Então, isso é muito orgulho para todos nós. Pode passar, por favor? O Caixa Tem é a 2ª maior plataforma digital do mundo, só perde para uma da Índia. Então, isso é uma demonstração também de tudo que nós podemos fazer a partir dessa plataforma. Pode passar, por favor? E esse é um ponto importante. Nós estamos anunciando agora, em primeira mão, o nosso resultado de crédito imobiliário em janeiro. E a gente estava conversando agora no almoço com todos nós, com o presidente, com o ministro Paulo Guedes. Muita gente estava falando que a economia ia crescer pouco esse ano. Bem, do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, em janeiro de 2022, nós crescemos 100% em crédito imobiliário em relação a janeiro de 21. Muita gente tinha perguntado o que ia acontecer com o crédito imobiliário, então vou repetir. Janeiro de 2022, com recursos próprios da Caixa, nós crescemos 100%. E antes do governo, em 2018, 800%. Mais de 8 vezes maior aquele crédito anterior. E por quê? Porque você não tinha a base de capital que você tem hoje. As pessoas são as mesmas, mas hoje, com o resultado matemático que nós temos, nós batemos recorde atrás de recorde. Isso faz com que a nossa projeção de 150 bilhões de reais de crédito para esse ano tenha sido revista para 155 bilhões de reais. Então, a gente nunca cresceu tanto, é um crescimento superior a 10% no ano passado, que já tinha sido um recorde histórico. Ou seja, a economia cresce sim, e a demonstração matemática é que nós dobramos o crédito imobiliário em comparação a janeiro de 2021 com recursos próprios. Pode passar, por favor?
Aqui na habitação são exemplos, né? Nós geramos ou temos mais de 7 milhões de pessoas com as habitações da Caixa, e são valores muito grandes. A gente, quando assumiu o banco, estava em 4º lugar e passamos 2 meses depois para 1º. Então, a Caixa... A Caixa não era o banco da habitação em governos anteriores, era o 4º. Se você é o banco da habitação, você tem que ser o 1º. 2 meses depois, nós éramos o banco da habitação, porque éramos o 1º, não só na baixa renda, como na média renda. E hoje nós somos não só o 1º, mas muito distante de qualquer outro. Pode passar, por favor? Esse do agronegócio é importante. Nós éramos, até um ano atrás, o 8º banco no agronegócio. Somos o 3º com os dados de novembro e iremos até junho para o 2º lugar. E até 2024 vamos ser o maior banco do agronegócio do Hemisfério Sul. Não só do Brasil, não só da América Latina, mas do Hemisfério Sul. E por quê? Porque a Caixa é o dobro de qualquer banco. Como nós somos muito maiores, a pergunta é: por que a Caixa não era relevante no agronegócio? O segmento mais importante do Brasil e é onde a gente mais cresce. A gente estava conversando com o presidente, com o Tarcísio, com o ministro Paulo, e todas essas ferrovias, que são uma revolução no Brasil, elas vão ligar e ampliar a base do agro. O que a Caixa vai estar fazendo? Financiando, em especial quem não tem. O pequeno, o pronampiano e o pronafiano, e no longo prazo. Por isso que eu afirmo para vocês, por que a gente está crescendo tão rápido? Porque a gente está emprestando para quem ninguém queria emprestar. E com solidez. O segmento agro é o que dá maior rentabilidade, porque as pessoas compram mais produtos. Então, eu já tinha falado isso há um ano atrás, nós prometemos e cumprimos. Somos os 3º com a base de novembro, e até junho, acho que em abril, mas até junho, passaremos o 2º colocado, em mais 2 anos e pouco, vamos passar o 1º. Pode passar, por favor? Outra coisa, nós somos o único banco abrindo agências. 27 agências no Maranhão, 30 agências no Pará, 15 agências no Amazonas. De novo, lugares com grande carência e necessidade. E por quê? De novo a resposta. Por que não tinha aberto antes? Nós vamos abrir poucas agências no Rio e em São Paulo, mas 30 agências no Pará e no interior do Pará e do Maranhão, lugares carentes. E quando as pessoas perguntam por quê, nós convidamos para visitar. Já visitamos 128 finais de semana. Nesse agora, o 129º, estaremos em Catalão, em Goiás, para o início da colheita da safra de soja, na verdade já começou, reforçando a nossa presença, e semana que vem, pela primeira vez, presidente, na história da Caixa, a gente vai estar participando de um evento de safra, vai ser lá em Cascavel, no Paraná, e pelo que me falaram, o nosso ambiente é maior do que o do Bradesco e do Banco do Brasil, agora virou competição. E vai ser uma competição que vai ajudar o Brasil. Então, a Caixa Econômica, e aí as pessoas rapidamente perguntam: Pedro, é grande? Nós temos 600 bilhões de reais de crédito imobiliário. Fazendo 100 bilhões de reais no agro, dá 15% da nossa carteira imobiliária. Não é nada. A gente faz assim. Então, de fato, a Caixa fará, e fará bonito, em especial para quem mais precisa, como sempre. Pode passar, por favor? Esse é um crédito, uma linha muito importante. Quando ela foi lançada, ela estava desacreditada. Foi uma ideia do ministro Paulo Guedes com o presidente Bolsonaro, operacionalizada pelo Adolfo, e eu falei até para o Adolfo, né, Adolfo, que eu mesmo achava que ela ia demorar para pegar. Não. Temos 2 bancos menores disputando, a Caixa é muito maior, com 15 bilhões de reais, o único banco grande focado, e uma taxa que é 1,5%, 2% no máximo, e a gente está ampliando de 3 para 5 anos. Então, essa taxa do saque aniversário, da antecipação, de novo, são pessoas que, quando pegavam dinheiro, pegavam a 10% ao mês, 15% ao mês,
20% ao mês. E agora tem uma redução de 90%. Isso gera um efeito renda, isso gera uma melhora na condição de vida de milhões de pessoas. Pode passar, por favor? O micro e pequena empresa, é importante a gente colocar, a Caixa fez para mais de 240 mil através do Pronamp, e também somos os líderes, e no FAMP, mais 6 bilhões e meio, ou seja, no total são quase 30 bilhões de reais para as micro e pequenas empresas, ao redor de 350 mil. Pode passar, por favor? Esses aqui são os dados, 36% no Pronamp e 81% no FAMP. De novo, a gente promete, cumpre, a Caixa é o banco também das micro e pequenas empresas e dos MEIs. Pode passar, por favor? E agora, depois de ter falado bastante, chegando no que a gente está anunciando hoje, é muito importante, de novo, nós já temos, acabamos de assinar o primeiro, mas já está funcionando, uma linha de R$ 1,99 e, de novo, pelo celular. É muito mais rápido, em todo o Brasil. E eu reforço, as pessoas pegavam a 10%, 15% ao mês. E por quê? É simples. O caminhoneiro tinha o frete, mas ele não tinha necessariamente o dinheiro antes de entregar a carga. Então, o que acontecia? Até para botar diesel, ele precisava pegar emprestado. O que é essa ideia brilhante da economia, do Ministério da Infraestrutura e do presidente fez? Com uma central de registro, simplesmente, o banco, a Caixa Econômica, nesse caso, antecipa esse recurso com uma inadimplência próxima a zero, e com uma taxa 90% menor. Então, este é um produto que já está funcionando. Nós imaginamos que 1,5 milhão de pessoas possam ser beneficiadas e, novamente, a Caixa Econômica inovando e ajudando o Brasil. Falei bastante, mas eu queria só finalizar agradecendo a presença de todos eles. A gente acabou de almoçar agora. É a primeira vez que um presidente do Brasil almoça aqui conosco, junto com vários ministros. Foi uma conversa excelente, junto com os líderes, nossos principais executivos do banco. Eles ficaram impressionados, a maioria tem 40 anos de idade, e também várias mulheres. Isso significa que a Caixa, hoje, é, de fato, o banco de todos os brasileiros, sejam os clientes, sejam os empregados da Caixa, os lotéricos, correspondentes e terceirizados. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro no anúncio feito pela Caixa sobre medidas para democratizar o acesso ao crédito, em especial o Giro Caixa Transportes. Essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima tarde para você e até a próxima.